Olá, amigos. Começa agora mais uma edição do Encontro com CR. Oferecimento Unimed Grupo Bahamas. O nosso bate-papo hoje é com o engenheiro, empresário e urbanista Luiz César Falabella. Engenheiro civil e eletrotécnico formado pela UFJF, Luiz César Falabella tem mestrado em informática na PUC Rio, tendo lecionado nas duas instituições. Com destacada atuação em cargos públicos, é diretor técnico da Falabella Arquitetura e um dos gestores do Mr. Shopping. Cidadão benemérito de Juiz de Fora e agraciado com a medalha Comendador Henrique Alfred, é um amante das artes plásticas e apreciador das boas rodas de bate-papo na Academia Rio Branco. Casado com Nila Falabella, é pai de Fernanda e Alexandre e avô de Otto. Luiz César, satisfação recebê-lo. Prazer é todo meu, César. Você, como ex-diretor do Departamento de Trânsito da Secretaria de Transportes da Prefeitura de Juiz de Fora, onde você também foi secretário, teria uma solução para os problemas do tráfego na cidade? Ô César, já se vão tantos anos, né? Eu fui diretor e secretário na primeira administração do prefeito Itamar Franco. E eu não tenho mais os dados comigo, não acompanho isso de perto. Mas como observador, a gente passando pela cidade, você detecta alguns pontos que precisariam de uma atuação urgente. O trevo do Cascatinha, o trevo do Jardim Glória, que é completamente inadequado, você vê que tem hora que o trânsito fica retido até a Barão de Cataguases. Esse sinal de 3 tempos da Padre Café, Monsenhor Gustavo, são pequenos detalhes no trânsito, esses estacionamentos, né? Estacionamentos dos dois lados, por exemplo, naquelas ruas centrais, na Braz Bernardino, eu falei, precisava ser revisto. Isso são, vamos dizer, intervenções pontuais, fáceis de fazer, que eu acho que daria uma melhora significativa no trânsito. Na administração do prefeito Melo Reis, você ocupou a diretoria do IPLAN, que era o órgão que fazia os projetos e planejamento da cidade. Órgão que depois foi extinto. Você acha que a partir daí a cidade teve um crescimento desordenado? Não necessariamente desordenado, mas foi uma perda lamentável para a cidade, porque o IPLAN foi instituído na época do Melo, do prefeito Melo Reis, cópia do IPLAN de Curitiba, que o Jaime Lerner tinha criado lá, e ele coordenou o desenvolvimento de Juiz de Fora. Nós tínhamos reunidos ali todos os técnicos, por exemplo, os engenheiros de trânsito funcionavam no planejamento e não na secretaria. A secretaria cumpria as determinações. Era muito fácil você ter o controle da cidade. E você ter uma ideia do sucesso que foi o IPLAN, quando o Banco Mundial veio no final do governo Melo com uma proposta de financiamento de projetos das cidades de porte médio, só Juiz de Fora e Londrina que foram contemplados, porque nós tínhamos na época 28 projetos prontos que eles financiaram todos eles. E hoje você não tem mais uma secretaria, talvez organizada, do porte que era o IPLAN, para manter e dar suporte ao desenvolvimento, ao planejamento da cidade. Sempre há uma perda, né? Falabella, você integra o CONPUR, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, e autor do projeto urbanístico do Alphaville. Você acredita que a cidade poderia ter um visual urbanístico melhor do que nós temos hoje? Ô César, eu acho que Juiz de Fora tem um visual que é possível, né? Porque a cidade é uma herança do que veio lá de trás, da conformação do território. Eu acredito o seguinte, os empreendimentos particulares estão de muito bom nível. Você vê o próprio Alphaville, uma obra muito bem executada, os outros loteamentos, o Luiz Alfeu e outros, são loteamentos muito bem feitos. Agora, a conformação física da cidade, as ruas, não tem onde mexer muito, mas precisa de um pouco de dinheiro para ter um acabamento melhor. Eu acho que isso a cidade precisa. Além de autor do ginásio poliesportivo de Angra dos Reis e de inúmeros outros projetos, você foi responsável pela elaboração do Expo Minas. Acredita que o Centro de Convenções perdeu a sua finalidade?
Não perdeu não, mas eu acredito o seguinte, como aquele local foi um local doado por empresários para o governador, então, o governador Itamar Franco, o Expo Minas ali, ele não tem um acesso adequado. O acesso dele é feito pela BR, e inclusive a saída é complicado, você tem que fazer um retorno longo. Festa ali, o sujeito às vezes acaba saindo para a estrada em condições à noite, não próprias. Então eu acho que ele perde muito pelo problema do acesso, precisava ser melhorado. Mas agora a administração daquilo pertence ao Estado, né? Então o município também tem pouco a opinar ali, né? Você é o autor do projeto, idealizador, né, e gestor, um dos gestores do Mister Shopping, que deu uma revitalizada no centro da cidade há mais de 30 anos. Como você vê essa vocação da cidade de shopping a céu aberto? Na época que nós investimos ali no Mister Shopping, nós preferimos um terreno central e o que nós investimos ali em outro lugar talvez fosse até mais fácil, mas Juiz de Fora tem uma característica excepcional que a gente deveria fazer tudo para manter. O urbanismo moderno privilegia esse tipo de cidade, onde você reúne numa área pequena, no centro, no nosso caso, moradia, habitação e diversão. Nós perdemos um pouco, mas ainda mantém. Juiz de Fora tem ali o maior bairro. São 22 mil pessoas que moram no centro contra, por exemplo, 8 mil no Bom Pastor. Então é uma área que a prefeitura recolhe o maior IPTU, porque é a exótima mais cara, tem a maior concentração de comércio, de serviço. Então ali a prefeitura tem que ter todo o carinho com o centro. E ele não precisa de muita coisa, ele precisa de ordem. O Parque Alfred, por exemplo, a gente vem discutindo isso com a prefeitura, precisa de um regulamento para que a Guarda Municipal possa agir. Eu até sugeri agora numa entrevista com o pessoal da prefeitura, uma consulta à Rosa Clias, que foi na época a autora do projeto, e é a dama de honra do paisagismo no Brasil. Ela deve estar hoje com a casa dos 80 anos, mas o escritório ainda funciona, e chamar, porque ela foi a autora do projeto na época, fazer uma releitura para readequar as intervenções que foram feitas ao projeto original. Então, eu acho que com um pouquinho de cuidado, o centro de Juiz de Fora brilha. A questão também de um novo vetor de desenvolvimento da cidade, do centro, que é aquela área do antigo Terreirão do Samba. Pois então, César, ali na administração ainda do prefeito Melo Reis, ele me incumbiu de reorganizar aquela área. Ali nós tínhamos invasão, tinha a área da universidade, tinha a área da rede ferroviária. Eu consegui, negociando com essas partes todas, nós reunimos na época 30 mil metros para a prefeitura ali. E chamamos o Burle Marx, escritório dele, ele projetou uma praça maravilhosa ali. O projeto deve estar em alguma gaveta da prefeitura hoje. E seria talvez o último projeto. Ele fez para nós essa praça e fez a arborização da Rio Branco. Foi na época da inauguração da avenida. Ele projetou, você vê que ali na altura da Santa Casa ainda está original, ela está muito bonita. O centro foi muito mexido para desfile de carnaval, enfim, não é o caso agora. Mas essa ideia da praça, que seria um local ali, vamos dizer, 5 vezes a área do Parque Alfred, a área de lazer no centro, espetacular. Não foi feita, não foi levada adiante. Na administração do Bejane, ali passou a ser uma praça dos poderes, mas também não houve um plano diretor. Então, você vê que aqueles fóruns ali construídos não se conectam com a praça, ela não tem nenhum projeto. Então, eu acho que a cidade perdeu uma grande oportunidade, infelizmente. Você tem sempre procurado aliar as ciências exatas, né, e as atividades empresariais com as artes plásticas e também a cultura, integrando o Conselho de Amigos do Museu Mariano Procópio e com a pintura de aquarelas postadas em suas redes sociais. Podemos esperar uma exposição? Eu acho que não, é muito cedo, eu não tenho essa pretensão não, mas
Eu desde jovem, eu frequentei muito a escola, era um grupo, Antônio Parreiras. Os meus colegas de cavalete na época eram o Dinar, os irmãos Bracha, o Carlinhos, Aníbal, o Décio, o seu Roberto Gil, eram os grandes artistas, Reisner, os grandes artistas de Juiz de Fora. Mas eles seguiram profissionalmente, eu fui fazer carreira para outra área técnica e tudo. Mas, bissextamente, eu sempre desenho alguma coisa, e agora, sobrando um pouquinho mais de tempo, eu tenho feito mais aquarelas, desenhos, mas sem muita pretensão. Vamos agora para o nosso ping-pong. Juiz de Fora dos seus sonhos. Eu acho que é o que ela está, com um pouquinho mais de brilho, com um pouco mais de cuidado, eu ficaria a cidade ideal. Um nome na arquitetura. Ah, sem dúvida. O meu amigo dileto, meu padrinho, Jean Camil. E na política? Nós temos aqui uma figura brilhante, foi Itamar Franco, política local. E nas artes plásticas? Um nome, os irmãos Bracha, Carlinhos, Aníbal, o Décio e o César Balbi da nova geração. Referência empresarial? Em Juiz de Fora, o Jovino e o Paulo do Grupo Bahamas. 3 palavras geniais. Resiliência, amor e esperança. Vinho ou uísque? Os dois. Pode? Prato predileto e sobremesa? Ah, vai lá. Uma boa macarronada para lembrar a minha origem italiana e de sobremesa um pudim simples. Livro que recomenda? Eu não vou citar O Pequeno Príncipe, não, mas saiu uma boa biografia do Leonardo da Vinci, muito boa, vale a pena. Momento mágico? O nascimento do meu neto, Otto, trouxe muita felicidade para todos nós. Time de futebol? Botafogo do coração. Viagem inesquecível? Essa é a primeira vez que eu fui a Aspen, fui ver neve a primeira vez e aprender a esquiar. Ficou na cabeça. Onde gostaria de morar? Olha, eu nunca pensei em outro lugar, a não ser Juiz de Fora. Nasci, fui criado e pretendo ficar aqui o tempo todo. Uma frase para encerrar o nosso papo. O olho treinado vê o detalhe. Luiz César Falabella, muito obrigado pela sua participação. Um prazer, César.